Hoje eu fui em um passeio em um lugar chamado Banner House, em Fort Lauderdale. E lá no Banner House eu vi um monte de coisa legal. Eu vi muita história, eu vi uma casa que era de história e ela tinha 47 eu esqueci o nome. Coisas louça. Lugares, coisas de louça. Pares de louça. 47. Imagina. É um lugar turístico muito legal. E também, sabe o que? E também lá eu aprendi o que Bonnet é, de Banner House. Bonnet significa... Banner House eles deram o nome porque que tinha um monte de uma planta que se chama Bonnet. E Bonnet significa chapéu, por causa que quando eles foram dar o nome para a planta, eles viram um jacaré que tava com uma dessas plantas na cabeça. Então eles chamaram de bonnet, que é um outro jeito de falar chapéu. Mas chapéu em inglês, a maioria das vezes se fala hat. Mas nesse caso é bonnet. E como tinha dessa planta na casa, daí eles chamaram de Bonnet House. E também a gente viu muita arte. Muitas das pessoas que viviam naquela casa há muito tempo atrás faziam um monte de pinturas. A gente viu um monte de pintura, um monte de coisa. Até uma pintura foi vendida para um museu. E provavelmente no museu custou uns $1.000 ou R$5.000 para vender para o museu. E também tinha uma coisa que ele nos mostrou. Era uma xícara que, se você pegasse uma lanterna, ia brilhar verde. Se chama bioluminescência. Também eu vi um monte de coisa. E como lá tinha muito macaco, a gente não viu nenhum, mas há muito tempo atrás tinha. A maioria de tudo, as coisas era macaco. E a gente também viu alguns peixes na parede. Tinha um monte de peixe. Tinha até um peixe que chamava peixe voador, porque ele tinha o peixe, porque que ele tinha nadadeiras que se pareciam com asas. Ele não necessariamente voava, mas peixe voador era o nome dele. Provavelmente porque ele pulava da água e as pessoas pensavam, o peixe voador, ele tá voando, entendeu? Eles deram o nome de peixe voador. E também, há muito tempo atrás, quando a gente matava uma tartaruga e botava o crânio dela em cima de uma porta, se a gente ficava debaixo da porta, eles pensavam que isso dava dava sorte. E também tinha lá um escritório que eles nos mostraram uma coisa que eu acho que é uma calculadora, esqueci o nome, de muito tempo atrás. Também tinha uma coisa que era tipo um tigre esculpido, que se a gente desse carrinho nele, ele ia dar sorte. Bom, é isso que as pessoas pensavam. A gente não tem certeza. E quando eles foram explicar que o crânio da tartaruga dava sorte quando ficava em cima da porta e daí passava por baixo da porta, eles disseram dava sorte. Só não era sorte para a tartaruga. E todo mundo ficou tipo hahaha. Lembra? Isso era um passeio da escola. Por isso que todo mundo fez isso.
Isso que eu vi hoje no Bonnet House. Também vi tartarugas, bebês. Também eu vi um novo tipo de planta que eu nunca vi. Se chamava mangrove. Eu não sei como é que se chamava em português, mas em inglês se chamava mangrove. Essa planta foi plantada por uma pessoa que não gostava do Everglades. E daí, por causa da água, ela queria fazer um lugar certo. Fecha. E daí, quando ele tava lá, daí ele não queria que tinha água no Everglades. Parece que ele queria que ficasse um lugar seco. Então ele plantou um monte de árvores que bebiam 50 galões de água por dia. Um montão por dia. Sendo que para viver bem, a maioria dos humanos só bebe 4 por dia. É suficiente. Então isso é bastante água. E agora é proibido mais plantar essas plantas lá no Everglades. Mangrove é o nome da planta. E é isso. Tchau.